Pelo fim da violência contra a mulher. É o foco do Agosto Lilás. Por mais ações e políticas que garantam a proteção a essas mulheres e que amplia também, como as nossas convidadas estão discutindo aqui, essa questão de todos envolvidos para evitarmos casos como a gente vê todos os dias de mulheres sendo assassinadas. Os suspeitos, que são na maioria das vezes os ex-companheiros, os companheiros, vão presos e aí essa família toda é destruída. E eu quero apresentar para vocês as nossas convidadas, né? A Bárbara Bissotti, que é defensora pública, e a psicóloga Luzia Silva dos Santos com a gente aqui hoje. A gente estava conversando bastante aqui no intervalo e eu quero trazer essa questão agora sobre... Nós temos a medida protetiva, né? A Lei Maria da Penha avançou, são 17 anos, a gente tem avanços, mas parece que precisamos ampliar, porque ela está aí, mas infelizmente... digamos assim, ela não é. Na prática, a violência continua, né? Exatamente. O que a gente acredita, Mônica, a gente que está nessa área aí há mais de 15 anos, é que são medidas punitivas, medidas como a própria medida protetiva, né, que veio com a Lei Maria da Penha, elas são de extrema importância, sim. Mas nós precisamos de medidas mais profundas, através da educação, como falávamos antes, né? Só a punição, só com repressão, leis mais severas, aumento de pena, criminalizar mais condutas, isso vem acontecendo. Né? A gente vê um boom de legislação protetiva da mulher, mas a gente não vê uma mudança em todo o sistema de educação, essa conscientização de que o pensamento da sociedade, o pensamento, o próprio pensamento do governante que implementa políticas públicas, ele deve mudar o foco, principalmente para a prevenção, né? Quando a violência se instala, ela destrói a família, ela destrói a criança, ela destrói toda a sociedade, ela tem impactos severos nas mais diversas áreas da nossa sociedade. Então, a ideia é tentar mudar o foco para prevenir, mas sem desanimar aí da medida protetiva, porque tem dado resultado, sim. Né? Em que pese, a gente fica bastante triste quando vê que uma mulher, né, com a medida protetiva foi vítima do feminicídio. E aí a gente tem o medo, o pânico dessa mulher que fica ameaçada o tempo todo e, como bem disse a Bárbara, uma família que é destruída quando vem o feminicídio, quando o feminicídio acontece. No caso mais recente, Luzia, a gente teve uma criança, né, que viu 4 anos. Sim. Você que trabalha, né, nesse acolhimento, como é que é para essa criança? Eu não sei nem se dá para a gente definir, mas as marcas são significativas. Sim, as marcas, nessa situação, é muito difícil não carregar marcas, porque são as duas figuras principais ali da criança, o pai e a mãe. As duas figuras de proteção, né? O pai que representa esse lugar de proteção, de cuidado, e aí quando ele faz esse tipo de situação com a criança, né? O que vai crescer em relação ao desenvolvimento dela. Mas eu também gosto de colocar que um mito que às vezes a gente fala é que sempre quando uma pessoa sofre violência, ela vai sofrer e ter um trauma pelo resto da vida. E talvez quando a gente fala isso, a gente acaba colocando a pessoa sempre nessa situação de uma pessoa que foi violentada. E eu estou nesse lugar do tratamento, assim, dessas pessoas que sofrem violência, para dizer que não necessariamente. Tem violências mais graves, tem violências menos graves. O dessa criança, claramente é uma violência grave, por quê? Porque, assim, a morte da mãe exercida pelo pai. Mas o que é importante para que isso não se torne um transtorno pós-traumático, né? Isso que eu falei dos transtornos mentais, que não cause grande prejuízo na vida da criança, prejuízo nos relacionamentos, de educação social, é que ela seja acompanhada sempre por uma equipe, tanto a área jurídica da punição, que previne, né? Que cuida e que protege a criança e a mulher, quanto à área da saúde, os cuidados médicos, psicológicos, psiquiátricos, quando necessários. Porque é um caminho longo, né, essa jornada. Isso, assim, é um tratamento. É um tratamento, né, que precisa desse suporte
também da família, né, Luzia? Isso, só um adendo. O termo trauma, ele vem do grego e significa ferida. E é por isso que a gente fala, assim, é muito importante, como as feridas físicas que a gente tem, ser cuidado das feridas psicológicas. Eu achei muito interessante o que você trouxe na primeira parte da nossa conversa, porque você falou, às vezes nós não sabemos, nós mulheres, como nos proteger, né? Porque a gente cuida sempre, né? A gente quer o melhor sempre. Como que como a gente poderia se proteger? Né? Porque a gente ama, a gente espera uma vida melhor, a gente quer construir uma família, e isso do homem também. O que a gente faz para se proteger? Acho que um dos primeiros pontos que eu vejo, um dos primeiros comportamentos de uma pessoa que sofre violência que eu atendo muito, mais comum, é o silenciamento. Quando eu atendo mais especificamente violência sexual, que dá vergonha, a culpa, quanto à violência física, é se calar, é dizer que não vai acontecer de novo, é tentar esquecer, é deixar para o passado. Então talvez eu iniciaria por aí, assim, falando, não se silenciando. E a gente tem os caminhos, né, Bárbara? Sim, temos os caminhos. Temos, principalmente em Uberlândia, uma rede de proteção já bem estabelecida aqui, com diversos órgãos, né, dentre eles a Defensoria, o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual no Vidas da Universidade Federal, a Delegacia da Mulher, enfim, várias instituições que vão acolher e mostrar para essa mulher que ela não está sozinha. Né? É importante, às vezes a mulher persiste ali na situação de violência porque normaliza-se essa situação, esse tratamento como ela recebe. Então eu gostaria de dizer assim que não é normal, não é comum sofrer violência, viver sendo violentada de forma psicológica, de forma moral, aquele silenciamento, aquela contínua depreciação da pessoa, o afastamento de amigos, de parentes, né, o isolamento, então que são características muito claras dessa violência doméstica, né? Então saiba perceber que está sendo vítima de violência e saiba procurar ajuda. A rede de apoio familiar é muito importante, o não julgar, o acolher, uma palavra, né, de apoio e saber, e é importante que todos conheçam onde procurar, que tem a Delegacia da Mulher, tem a Defensoria Pública, tem a Casa da Mulher, da Prefeitura Municipal. Então, são diversos órgãos que podem oferecer o apoio necessário. Esse acolhimento, né? O acolhimento necessário. Das clínicas, o hospital, né? De clínicas aqui de Uberlândia também recebe. 24 horas, né? Que é o cuidado em saúde. E aí é muito importante, porque muitas vezes o profissional da saúde, ele é o primeiro que vai ter contato com essa mulher, porque às vezes ela não chega nesses outros locais, mas já chegou naquela fase da agressão física e ela está machucada. E Mônica, e o que mais a gente fala assim, que as pessoas, elas percebem a violência quando ela é física. E é mais fácil de perceber e condenar. Mas muitas vezes, e o que eu vejo de muito grave, é a violência psicológica que causa o adoecimento mental da mulher, a depressão, a síndrome do pânico. A ansiedade também vai cair lá nos profissionais de saúde. É muito importante essa sensibilidade para encaminhar essas pessoas. Você falou, né, que às vezes se normaliza. Eu conversei com algumas mulheres que sofreram violência doméstica, a Bárbara sabe desse trabalho que eu estou fazendo, durante muito tempo. E você sabe que a maioria das mulheres me disse que tinha esperança de que aquilo terminasse, de que aquilo acabasse. Para quem está vivendo uma situação como essa, Luzia, como entender que muitas vezes não há mais esperança, que é preciso sair? Eu acho que essa esperança vem da tentativa de salvar o relacionamento e de que a outra pessoa mude. Aí sustenta essa esperança. E aí talvez a esperança seja um sentimento importante mesmo, né? Assim, porque ela dá força para a mulher achar que pode ser melhor. Só que talvez o melhor modo de mudança que a gente tem é mudando a nós mesmos. Enquanto a gente está esperando que o parceiro, que o relacionamento mude, a gente não tem muito controle da situação e a gente está esperando. Exatamente, e aí pode piorar. Pode piorar então, mais, assim, né? Começando por ela, essas mudanças, né? Pela pessoa que está ali sofrendo. E que há a possibilidade de recomeçar. Isso, sempre. Né?
qual o caminho? A gente tem 180, eu gosto sempre de reforçar, né? Porque às vezes o pessoal fala assim, nossa, mas vai falar de novo do Agosto Lilás? Sim, nós vamos falar sempre do Agosto Lilás, né, Bárbara? Porque é importante. É muito importante. E isso, essa sua palavra aí, nós vamos falar sempre, né? Isso me preocupa um pouco. Porque temos falado tanto e as pessoas, mas esse assunto de novo? Bárbara, você vai dar uma entrevista? É aquele assunto de novo? Nós temos que tratar desse assunto, porque infelizmente as estatísticas comprovam que a situação é muito grave, né? E que eu falo muito também que é uma pandemia e que ainda não foi encontrada a vacina, porque a vacina é a prevenção e a gente não está focando nessa questão. A turma está participando aqui, eu tenho uma amiga minha, ela está acompanhando, né? E ela disse, nós mulheres não estamos protegidas, já pensei tanta coisa, inclusive ela trouxe uma situação que eu não vou citar, depois eu mostro aqui para vocês, e ela disse, está muito difícil, parece que não tem solução, e ela até defende aqui a defesa pessoal. O que vocês têm a dizer para essa minha amiga? Eu vou proteger o nome dela. Eu acho importante que a mulher se defenda, tenha consciência da situação de perigo que ela está vivendo, né? Mas eu tenho muito receio com essas questões de defesa pessoal, de porte de arma. Eu até comentava no intervalo que recentemente uma policial civil da Delegacia da Mulher do Distrito Federal, né? Portanto, uma pessoa treinada com porte de arma, dia 11 agora, né, há 6 dias, ela foi morta pelo companheiro dentro de casa com a arma e foi encontrada morta pelo filho. Então, eu acredito que tem que se proteger sim, mas tem que ficar atento, não sair de casa sozinho, procurar as autoridades, fazer o que a lei, o que o Estado coloca à disposição e tomar cautela extra, né? Porque, infelizmente, um policial, o Estado não está com a pessoa o tempo inteiro. Eu tenho aqui, só para a gente encerrar, viu, Luzia? Eu tenho uma amiga nossa também, vou proteger o nome dela, que ela sofreu por muitos anos violência doméstica. Foi difícil de sair, mas ela saiu. E hoje, aos 54 anos, quer uma vida melhor para ela. Então, esse tipo de troca de experiência entre elas também se faz importante, não faz? Faz, que é isso que a gente estava falando. É possível recomeçar, é possível buscar relações diferentes. Quando a gente vê um certo gatilho, algo assim, não, peraí, essa pessoa está violenta igual a antiga, vou ter cuidado nessa relação, vou começar uma outra. E avaliando sempre esses comportamentos para não surgir uma repetição. E a partir disso, um texto de Freud, que é elaborar, o nome do texto é elaborar, repetir, recordar e elaborar. E no final ter esse tipo de elaboração e de mudança de vida e de recomeço. E a Leila traz muito bem aqui, que é o autoconhecimento. Fechando isso que você falou, né? Deixa eu agradecer a essas convidadas que sempre atendem o nosso pedido e que a gente possa, num breve momento, viu, Bárbara, eu vou rever aquilo que eu disse, que a gente possa trazer aqui a diminuição, a consciência, a educação. Eu espero isso, viu? Sim. Nós temos casos também, como a Luzia relatou, de sucesso. Então, não desanimem. Isso. Os casos das mulheres que se emancipam da violência são inumeramente maiores do que das que continuam na violência. Então, não desanimem, não estão sozinhas, busquem ajuda. Luzia Silva dos Santos, psicóloga, que a gente teve aqui hoje, a Bárbara Bissotti, que é defensora pública, muito obrigada, esse tema mexe muito comigo, muito obrigada e contem com Manhã Total e comigo também, tá? Obrigada. Fiquem à vontade para tomar um café, tá? Obrigada. Tá bom. E obrigada.